Filemão, versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Paulo está terminando aqui a carta que ele escreve a Filemão. E nós podemos ver aqui no versículo 21, quando Paulo diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Amados irmãos, nós podemos ver aqui neste versículo a certeza que Paulo tinha, da obediência de Filemão, e que Filemão iria fazer mais do que Paulo estava pedindo para fazer, para tratar com Onésimo. Isso aqui nos traz uma grande lição, amados irmãos, para as nossas vidas. É que quando nós fazemos tudo ou as coisas do jeito de Deus, os resultados sempre irão superar as nossas expectativas. Nós sabemos que nesta carta Paulo está solicitando a Filemão mais do que simplesmente perdoar Onésimo. Ele está pedindo que ele receba Onésimo como um irmão caríssimo. E alguns estudiosos falam na tradição que Onésimo recebeu a libertação de Filemão e mais tarde Onésimo veio ser bispo da igreja de Bereia. Isso é o que a tradição mostra. Ou seja, nós sabemos, amados irmãos, quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus quer, na verdade, Deus irá nos surpreender com coisas maravilhosas. E quando lemos também o versículo 22, Paulo diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Paulo, amados irmãos, era um homem que confiava na intercessão do povo de Deus diante do seu Senhor. Paulo tinha a esperança que só Deus poderia libertá-lo daquela prisão pela qual ele estava ali em Roma. Mas Paulo pede que o Senhor, dentro da sua soberania, faria isso, por intermédio das orações da igreja. Paulo entendia que quando a igreja ela ora, as orações movem o coração de Deus, porque Deus é quem governa todas as coisas. E quando chegamos no versículo 23 e o versículo 24, nós podemos ver Paulo dizendo: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui, amados irmãos, era uma coisa que Paulo
valorizava eram as pessoas que Deus colocava ao seu lado para serem o quê? Cooperadores do Evangelho, para dar continuidade ao Evangelho que Cristo entregou em nossas mãos. Paulo vai destacar aqui, pelo menos, amados irmãos, cinco pessoas. O primeiro dele é Epáfras, ou seja, Paulo envia a Filemon as saudações de quem? De Epáfras, que estava preso com ele também em Roma. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. O apóstolo aqui destaca Epáfras, esse homem, por sua dedicação, primeiramente a Cristo, a Paulo e ao Evangelho. Ou seja, Paulo reconhecia, nas horas mais difíceis do apóstolo, Epáfras estava ao seu lado. Mesmo prisioneiro, ele estava com o apóstolo Paulo preso ali, lutando, batalhando, orando, sabendo que um encorajaria o outro. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. E meus amados irmãos, como nós precisamos de pessoas, irmãos, irmãs, companheiras, nas horas mais difíceis, que muitas vezes nós teremos que enfrentar. Como nós precisamos de irmãos e irmãs para nos encorajar, para cooperar conosco no desenvolvimento do Evangelho aqui na terra. Paulo, ele reconhece aqui Epáfras, na hora mais difícil que o apóstolo estava passando, ele estava ao seu lado, mostrando o quê? A dedicação deste servo de Deus, primeiramente a Cristo, depois a Paulo e também ao Evangelho. Precisamos, amados irmãos, sermos cooperadores uns dos outros, estarmos ao lado, cooperando, fortalecendo, nas horas mais difíceis que venhamos enfrentar, se Deus assim proporcionar em nossas vidas. Mas também ele destaca aí Marcos, que é chamado também de João Marcos. Era aquele rapaz que abandonou o apóstolo Paulo lá na primeira viagem missionária. Está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12 e o versículo 25. Também lá em Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41. Ou seja, Paulo perdoou a Marcos. E depois Paulo reconhece que ele era grato pelo ministério fiel pelo qual Marcos estava exercendo. Nós sabemos que por causa de João Marcos houve uma discussão muito grande entre Paulo e Barnabé, pois esse Marcos aqui, João Marcos, ele é primo de Barnabé, que foi o escritor do Evangelho segundo Marcos. Vejam só, amados irmãos, lá no início houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque João Marcos havia desistido. Paulo disse que não servia, mas depois ele reconhece. Está lá em 2 Timóteo 4, versículo 11. Traz as capas, os pergaminhos, e também a João Marcos, que é muito útil para o Evangelho. Marcos, amados irmãos, primo de Barnabé. Barnabé é um exemplo também de pessoa que estava sempre com o braço estendido, para que pudesse o quê? Reerguer aqueles que talvez tenham falhado na caminhada. E Barnabé traz João Marcos de volta, fica ao seu lado e se torna um obreiro, um escritor que escreve o Evangelho segundo escreveu o próprio Marcos.
Paulo fala também de Aristarco, era de Tessalônica, e acompanhou Paulo a Jerusalém e depois a Roma. Está lá em Atos capítulo 19, o versículo 29, e também está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e o versículo 2. Paulo também aqui vai citar Demas. Demas é mencionado 3 vezes nas cartas de Paulo. Está lá aqui em Filemon, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ele cita também Demas lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, saúda-vos Demas. E também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É interessante como o evangelho é maravilhoso, não é? João Marcos, ele falhou e foi restaurado. Demas parecia ir bem, caiu e não voltou mais. Segundo pelo menos nas Escrituras, não mostra que Demas, pois Paulo diz que ele abandonou amando o presente século. O evangelho é algo maravilhoso. João Marcos, ele falhou, foi restaurado, ficou ao lado de Barnabé. Demas, por ter amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. E Paulo também vai lembrar aqui de Lucas, que certamente é o médico amado, que está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que acompanhou o apóstolo Paulo, ministrou o apóstolo Paulo, ou seja, serviu o apóstolo Paulo, e por fim, ele escreveu o Evangelho segundo tem o seu próprio nome, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. E eu quero chamar a atenção desta noite, é no versículo 25, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ou seja, amados irmãos, Paulo está terminando esta pequena carta como ele começou, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo, lá no início aqui desta carta, no versículo 3, quando a saudação lá no início, no versículo 3, ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quando ele conclui também a carta, ele mostra: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ou seja, amados irmãos, a graça de Deus, ela está presente em nossas vidas, do começo até o fim da nossa vida. Por ela, pela graça de Deus, nós fomos salvos, por ela nós vivemos, e pela graça de Deus nós um dia entraremos na glória celestial. Por isso que nesta noite, amados irmãos, conforme nós podemos ver aqui nesta carta maravilhosa de Filemon, fazer alguns destaques aqui da graça de Deus nesta carta. Em primeiro lugar, nós podemos ver a graça do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui nesta carta, amados irmãos, que para o Evangelho, para a graça de Deus, não há casos irrecuperáveis. Não há casos, amados irmãos, que o Evangelho não possa recuperar, e tudo isso é graça de Deus. A graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. Quando nós olhamos aqui para essa carta, olha que coisa maravilhosa. Onésimo roubou, fugiu, escondeu-se, foi capturado, ele foi encarcerado, mas quando pensou que havia chegado no fim da linha, Deus lhe abriu a porta da esperança, mostrando-nos que o quê? Não há casos perdidos para Deus.
Não há casos irrecuperáveis para o Deus de toda a graça. Deus ainda continua transformando escravos em pessoas livres. Deus ainda continua encontrando os fugitivos para lhes trazer de volta ao lar, não mais como cativos, mas como livres, filhos e herdeiros em Cristo Jesus. E Lutero, comentando aqui esta carta a Filemon, Lutero disse que todos nós, e ele disse acertadamente, todos nós somos onésimos. Todos nós outrora éramos fugitivos, éramos pessoas que estávamos o quê? Tentando nos esconder do nosso Senhor. Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós andávamos errantes, como Onésimo também assim estava andando. Todos nós estávamos perdidos como Onésimo e fomos achados por Deus. Estávamos condenados, mas fomos absolvidos pelo nosso Senhor. Nada somos, amados irmãos, nada temos e nada merecemos. Porém, Deus, por sua graça, Ele nos amou, nos alcançou, nos libertou, nos transformou e nos adotou como seus filhos amados, membros de sua bendita família. Achei maravilhosa a afirmativa que Lutero diz, que todos nós somos onésimos. Quando nós voltamos aí, amados irmãos, um pouco, lá em Romanos capítulo 5, há um texto que lembrei-me agora, Romanos capítulo 5, versículo 6 ao versículo 11, nós já lemos esse texto aqui nos estudos que tivemos aqui com o pastor Rubens acerca da doutrina da salvação, mas eu vou ler novamente, porque diz assim, Romanos 5, versículo 6 ao versículo 11, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pode ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, olha que coisa maravilhosa, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Todos nós éramos onésimos e fomos reconciliados com o nosso Senhor. Assim como Paulo intercede com Filemon por Onésimo, o Senhor Jesus Cristo, Ele continua intercedendo por nós, junto ao nosso Senhor e Pai que está nos céus. Coisa maravilhosa, mas o poder, a graça do Evangelho. Mas também, em segundo lugar, amados irmãos, nós podemos ver o poder da graça de Deus. É coisa maravilhosa, amados irmãos. Paulo, escrevendo novamente, lá em Romanos 1,16, diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê.
Ele transforma o rico e o pobre. Ele transforma o escravo e o livre. Ele transforma o patrão e o empregado. Ele transforma o rei e o plebeu. O Evangelho rompe todas as barreiras. O Evangelho ele rompe todos os preconceitos. Alcança todas as classes sociais. Transforma o homem que está sentado num trono, mas também transforma as pessoas que estão lá no campo. Transforma aqueles que estão nas mansões, mas também aqueles que estão nos casebres. Acho maravilhoso também uma afirmação que Martinho Lutero ele faz. Ele diz: um trono sem Cristo é uma masmorra, e uma masmorra com Cristo é um trono. Você pode estar sentado no mais belo trono aqui deste mundo, mas se você não tiver Cristo em sua vida, você é uma masmorra, você está preso. Mas mesmo que você esteja preso numa masmorra, mas se você tem Cristo, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, pelo qual Ele reina para todo sempre. Porque, amados irmãos, nós podemos ver o mundo, ele ergue muralhas entre as pessoas, mas Jesus vem destruir esses muros. O mundo hoje está dividindo, separando as pessoas pela cor da sua pele, pelo seu status social, pelo seu status econômico, cultural e religioso. Mas Cristo vem e rompe todas estas barreiras. Jesus, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, ele veio ao mundo para derrubar a parede da separação. Jesus, ele abraçou aqueles que todas as pessoas do mundo rejeitavam. Ele acolheu aqueles que todos expulsavam. Ele amou aqueles que todo o mundo repudiava. E quando nós vemos aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo mostra nessa epístola, seguindo os passos do Mestre Jesus, mostrando-nos que um rico senhor de escravos e um escravo fugitivo convertidos a Cristo são rigorosamente iguais perante aos olhos de Deus. São membros da mesma família e devem ser vistos como irmãos e amar uns aos outros como membros de uma só família. Por isso, há um texto aqui em Efésios também quero ler, capítulo 4, é maravilhoso. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, Paulo vai mostrar novamente que ele era um prisioneiro no Senhor. Ele diz: rogo-vos, amados irmãos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha só o que Paulo vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí Paulo vai dizer: sabe por quê, meus irmãos? Há somente um corpo e um Espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? Como eu falei, amados irmãos, Jesus, ele veio quebrar todas as barreiras. Ele veio, não é, derrubar a parede da separação. Jesus, ele reúne pessoas de todas as classes, seja de uma cor negra, de uma cor branca, seja ela qual for, seja a posição social que ela tenha, seja o poder econômico que ela tenha, seja o poder cultural que ela tenha, seja o mais religioso que possa ter, e ele une todas essas pessoas em um só corpo. E agora ele diz: rogo eu. O que é rogar, amados irmãos? Paulo está fazendo uma recomendação aos irmãos. Eu estou recomendando a vocês que andem do modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, sejam mansos, sejam longânimos, suportem uns aos outros. E ainda por cima, não é apenas suportar, suportando-vos uns aos outros em amor. E uma coisa, amados irmãos, que nós devemos fazer aqui, olha, versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Podemos ver aqui, amados irmãos, na carta também de Filemão, o poder da graça de Deus, o poder do Evangelho, o poder da graça de Deus. E também, em terceiro lugar, nós podemos ver a igualdade que o Evangelho proporciona a cada um de nós. O Evangelho alcança senhores de escravos e também escravos. Também transforma homens, mulheres de fina estirpe, e também os que procedem de todas as classes sociais e também das classes mais humildes. Na família de Deus, o Senhor de escravos não é melhor do que os escravos. No reino de Deus, são todos iguais, são membros da mesma família, porque são irmãos em Cristo Jesus. Filemão, aqui na carta, deveria receber Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Paulo agiu como um advogado de Onésimo. Paulo confiou que Onésimo voltaria ao seu Senhor e se submeteria a Filemão, sujeitando-se às consequências de seus atos. Por isso, amados irmãos, o Evangelho é algo maravilhoso. Quando é para ser tratado as coisas, tem que ser tratado das coisas corretas, tudo às claras. As consequências, temos que o quê? Nos sujeitarmos. Paulo confiou que Onésimo voltaria ao seu Senhor, se submeteria a ele, sujeitando as consequências e talvez os atos que poderiam lhe ocorrer. Paulo confiava em Onésimo como um verdadeiro irmão na fé. Por isso, amados irmãos, que há tantos problemas hoje no seio da igreja, porque as coisas não são tratadas como devem ser tratadas. Todas as coisas têm que ser esclarecidas com amor, com brandura, com sinceridade e com amor. Mas quando fazemos vistas grossas,
A tendência depois só é piorar. Tudo tem que ser tratado às claras. Paulo não só endossou a volta do seu filho na fé ao seu Senhor, mas dispôs até a pagar qualquer pendência que o escravo fugitivo talvez tivesse dado de prejuízo ao seu Senhor. O Evangelho, amados irmãos, ele é o único que, quando é mostrado a verdade, transforma os corações, transforma as circunstâncias e aproxima aqueles que as leis humanas só poderiam o quê? Separar. Mas o Evangelho, quando ele é mostrado de forma clara, sincera, objetiva, ele transforma os corações, transforma as circunstâncias e aproxima as pessoas que muitas vezes, para muitos, só irá o quê? Separar. Por meio da fé em Cristo Jesus, Filemon e Onésimo são unidos. Paulo foi o mediador. Deus ainda reconcilia pessoas, apesar de suas diferenças e suas ofensas de uns para com os outros. Eu acho maravilhoso, amados irmãos, um texto também tem lá em Gálatas. Vejam só, Gálatas capítulo 3, se os irmãos quiserem acompanhar, Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao versículo 29, que diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29, que diz, versículo 26 do capítulo 3, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados, em Cristo de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, amados irmãos, nós podemos ver aqui, né, essa maravilha do Evangelho, a igualdade que o Evangelho proporciona em nossas vidas. Nós estamos unidos em um só corpo. E se somos de Cristo, somos também herdeiros, somos filhos de Abraão na fé. Mas também, em quarto lugar, nós podemos destacar aqui nesta carta de Filemon, a providência da graça de Deus. Nós podemos ver aqui na vida de Onésimo, aquilo que parecia ser um desatino na vida de Onésimo, fugindo da casa do seu Senhor, colocando-se sob a punição severa da lei que era naquela época, enveredando-se por um caminho de rebelião, acabou se tornando na estrada de seu encontro com Deus. Onésimo fugia de seu patrão, mas Onésimo não conseguiu fugir de Deus. Nessa fuga, ele é capturado por Deus e encontra o real sentido da vida. Na corrida que talvez Onésimo estava procurando uma liberdade, ele encontra o Evangelho de Cristo, que o liberta do pecado, sua escravidão, mais opressiva que ele era um escravo, primeiramente do pecado.
O apóstolo Paulo, com certeza, o evangelizou, falou das boas novas de salvação, e aquele escravo fugitivo libertou-se da escravidão mais opressiva que o ser humano tem na sua vida, que é o pecado, e rendeu-se ao seu Salvador. Quando pensou que tudo havia acabado, Deus lhe estendeu a mão, mesmo lá na prisão, ele foi salvo. E Paulo mostra aqui, amados irmãos, nesta carta, a providência da graça de Deus. E Paulo, ele entendia e compreendia muito bem a providência da graça de Deus, principalmente na sua vida. Porque ele mesmo foi alvo da providência da graça salvadora de Deus em sua vida. Eu acho maravilhoso o discurso que o apóstolo Paulo faz, lá que Lucas relata, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 26, que eu vou ler agora para os irmãos. Se os irmãos quiserem me acompanhar. Atos capítulo 26, o relato que Paulo vai fazer como um testemunho diante do rei Agripa, mostrando-nos, amados irmãos, que Paulo entendia e experimentou na sua própria vida, e aqui também ele sabia da graça providencial de Deus na vida de Onésimo, porque ele próprio já tinha o quê? Experimentado essa graça providencial de Deus em sua vida. Nós vamos ler apenas do versículo 13. Versículo 12, até o versículo 20. Atos dos Apóstolos 26, versículo 12 até o versículo 20, que diz assim: com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ou seja, Paulo tinha autorização para prender qualquer um que pregasse a Cristo. Mas ele relata aqui no versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, olha só que todos caíram por terra, viu? Ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E aí vai todo o discurso do apóstolo Paulo perante o rei Agripa, fazendo assim a sua defesa. Paulo era um homem que experimentou a providência da graça de Deus na sua vida. Por isso que ele sabia, ele entendia, ele
era um perseguidor, e de perseguidor, depois ele passou a ser perseguido. Mas tudo isso, Paulo entendia que era providência de Deus na sua vida. Assim também, como Onésimo havia chegado ali nas prisões, Paulo evangelizou e certamente falou da graça providencial de Deus na vida também de Onésimo. Coisa maravilhosa, amados irmãos. Mas também, em quinto e último lugar, nós podemos ver a graça do perdão do Evangelho. A carta de Paulo a Filemon é um livro acerca do perdão, mostrando-nos que o quê? Aqueles que foram perdoados devem perdoar. Aqueles que foram libertados por Cristo devem despedaçar todo o jugo. Aqueles que foram alvos pela graça de Deus precisam ser canais dela para transmitir a outras pessoas. Aqueles que experimentaram o amor de Deus devem distribuir com generosidade esse tão grande presente e falar para as pessoas da graça de Deus. Filemon era amigo de Paulo, mas também ele era o senhor de Onésimo. Ele poderia punir Onésimo como um ladrão fugitivo. Porém, Paulo roga a Filemon que o receba, não com punição, mas com perdão, como um verdadeiro irmão na família da fé, na família dos eleitos de Deus. Se tem uma marca, amados irmãos, que está estampada nos eleitos de Deus, se chama perdão. Quem não perdoa está comprovando que nunca experimentou o perdão de Deus. Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo é quem nos fala isso. Lá em Colossenses capítulo 3, mais um pouco aí atrás, em uma das suas cartas, Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 17. Esse texto aqui, amados irmãos, é para quebrantar qualquer orgulho daqueles que ainda não conseguem ou não conseguiram perdoar quem quer que seja. Olha o que é que Paulo diz, Colossenses 3, versículo 12 ao versículo 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que é revestir? Tirem a roupagem velha e vistam uma nova roupagem. Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Profundo, amados irmãos. Versículo 13. Novamente, olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação de graça, fazei-o
em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amados irmãos, quando nós lemos um texto como este, não tem como resistir à palavra de Deus. Lembrando-me aqui das palavras do apóstolo Pedro: se tu tens, Senhor, as palavras que nos conduz à vida eterna, para onde iremos nós? Para onde podemos fugir desta palavra? Não podemos fugir. Temos que apenas o quê? Nos curvarmos diante dela. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E o versículo 17: e tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, seja uma ação do perdão, seja você perdoando com seus lábios, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Você não consegue perdoar, mas diga: eu perdoo, porque o Senhor Jesus Cristo é que está me ensinando, ou me ensinou a perdoar. Meu coração diz não para perdoar, mas Deus diz: perdoe, porque eu perdoei você, na pessoa do meu filho. Por isso que Paulo diz em uma das suas cartas, lá em Coríntios também, o amor de Cristo é que nos constrange a fazer tudo isto. Quem pode resistir, amados irmãos? O amor tão grande que Deus teve por nós em nos perdoar todas as nossas ofensas em Cristo Jesus. Perdoe. E concluindo, amados irmãos, podemos ver aqui o valor da carta de Paulo a Filemão. Ela nos apresenta alguns símbolos notáveis da nossa salvação também. Onésimo abandonando o seu Senhor, Paulo encontrando, intercedendo em seu favor, identificando-se com ele. Paulo se oferece de pagar a dívida e a recepção de Onésimo por Filemão, por causa de Paulo, a restauração do escravo solicitada por Paulo é em nome do amor. Ou seja, o valor espiritual desta carta de Paulo a Filemão. Ela apresenta alguns símbolos notáveis da nossa salvação. Onésimo abandonando o seu Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. Dávamos as costas para Deus. Não queríamos nada com Deus. Paulo encontrou Onésimo. E Cristo, pela sua graça, veio até nós. Não fomos nós, mas foi Deus que veio até nós. Paulo intercede em favor de Onésimo. Identifica-se também com Onésimo como irmão. Cristo também se fez carne, se identifica conosco e continua intercedendo à direita de Deus Pai por todos nós. E podemos ver, Paulo solicita a restauração de Onésimo em nome do amor. Jesus veio cheio de amor, pagou a nossa dívida diante de Deus e nos libertou da escravidão do pecado. Não foste vós que escolheste a mim, mas antes eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Não foi Onésimo que procurou a Deus, mas Deus enviou para a prisão, para o encontro do apóstolo Paulo, para conhecer a graça salvadora de Deus. Então, meus amados irmãos, o valor espiritual da carta de Paulo a Filemão. Todas essas figuras lançam luz acerca da nossa tão grande salvação em Cristo Jesus. Que Deus, amados irmãos,
você puder ler novamente essa carta de Filemon, ela é maravilhosa. Quanto mais você lê, mais lições preciosas você irá extrair daqui, dessa carta que Paulo escreve a Filemon. Então, que nós, amados irmãos, restaurados pela graça de Deus, fomos alcançados por tão grande salvação, possamos glorificarmos o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus, amados, continue nos abençoando, nos fortalecendo com a sua palavra e gerando em nós frutos dignos do verdadeiro arrependimento. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.